Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Física terceiro ano. E o assunto: eletromagnetismo, força magnética, resolução de exercícios. Bem, nessa aula nós vamos simplesmente nos concentrar na resolução de alguns exercícios que são referentes à atuação do campo magnético sobre as cargas elétricas e também nos condutores que estão transportando corrente elétrica. Seria interessante, então, no final da aula, você tentar resolver novamente as questões sem visualizar a resolução. Restando dúvida, você pode rodar novamente o vídeo e ver a resolução, ok? Vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Primeiro exercício. Ita, São Paulo. A figura representa a seção transversal de uma câmara de bolhas utilizadas para observar a trajetória de partículas atômicas. Um feixe de partículas, todas com a mesma velocidade, contendo elétrons, pósitrons, que são elétrons positivos, prótons, nêutrons e deuterons, partículas formadas por um próton e um nêutron. Penetra nessa câmara, a qual está aplicado um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Identifica a trajetória de cada partícula. Bom, o que ele chama de câmara de bolha é exatamente isso que ele está falando. Você já deve ter observado, por exemplo, quando você está tomando um copo de refrigerante, existe uma bolinha que vai subindo ao longo da extensão ali do refrigerante e ela vai deixando um rastro. É mais ou menos assim que funciona uma câmara de bolha, tá certo? A partícula ela passa pela substância e ela deixa então um caminho, uma trajetória com as bolinhas sendo formadas. E aí você consegue, por exemplo, medir o raio da trajetória, ok? Vamos lá? Resolução. Eu gostaria que você prestasse atenção no que está escrito no enunciado da questão, tá certo? Olha só, elétrons. Nós temos elétrons, pósitrons, que são elétrons positivos, prótons, nêutrons e deuterons. Os elétrons e os nêutrons, eles são distintos dos demais, porque os elétrons eles possuem cargas elétricas negativas e os nêutrons já não possuem carga líquida, carga zero. O que significa isso? Observe as trajetórias que você tem representado na figura. Olha só, a única trajetória que é diferente da trajetória das demais cargas é a trajetória A. Exatamente, porque os elétrons possuem cargas negativas. As demais cargas, com exceção do nêutron, possuem cargas positivas. Por isso que as trajetórias E, D, C pertencem às cargas positivas, tá certo? Então aí, olha, trajetória A, trajetória aí dos elétrons. Com os elétrons aí já representados, você já sabe para onde aponta o campo magnético. Se você tem um campo magnético entrando ou saindo, como é que você vai saber? Regra da mão direita, tá certo? Observe que para o caso dos elétrons, você deve dar o tapa com a palma externa da mão, ok? E você já sabe que o campo ele é perpendicular à direção do plano do vídeo. Ou os dedos vão entrar no plano do vídeo, ou os dedos estarão saindo do plano do vídeo, tá certo? Podendo até sair com a palma interna da mão para cima, tá? Ou entrar com a palma interna da mão para cima. Mas observe que os elétrons eles possuem uma curvatura para cima. Então você tem que dar o tapa com a palma externa da mão. Só que o seu polegar, de acordo com a minha posição aqui, ele está apontando no sentido oposto. Ele tem que apontar, olha, para a minha direita. Então o campo, olha só, o campo está saindo do plano do vídeo, os elétrons se encaminhando para a direita e você está dando tapa com a palma externa da mão. Elétrons. Por isso que ele está fazendo essa curvatura aí para cima. Então você já sabe que o vetor indução magnética aponta para você que é o observador, saindo do plano do vídeo, tá certo? Já o B, olha, representa a trajetória dos nêutrons, eles não vão sofrer nenhuma deflexão, carga nula. Lembre-se que a força magnética que vai atuar numa partícula, ela tem que atuar numa partícula que possua carga elétrica, positiva ou negativa, tá certo? E agora? E as demais cargas? Vamos ver? Raimundo, me vê um quibe! Observe que o raio da trajetória depende da massa da partícula, da velocidade, do módulo de sua carga e também do módulo do vetor indução magnética. Como eu tenho as trajetórias E, D e C, para distinguir essas trajetórias aqui, olha, eu posso observar
a questão da massa, porque ele afirmou no texto que as partículas elas possuem a mesma velocidade. Então o que vai distinguir? A massa, porque o módulo da carga é igual, tá certo? Por exemplo, eu tenho os prótons, eu tenho os pósitrons, tá certo? Aqui, ó, o pósitron, então, ele vai ter a mesma trajetória do elétron, porém para baixo. Por quê? Porque a massa do pósitron é idêntica à massa do elétron. Portanto, o raio de curvatura para a trajetória do pósitron é idêntico ao raio de curvatura do elétron, tá certo? Carga positiva, então ele vai no sentido oposto, vai para baixo, tá? Olha aí, próton que tem carga positiva, idêntica à carga do pósitron, porém a massa do próton é muito maior do que a massa do pósitron, cerca de 1840 vezes. Você já deve ter estudado isso em química, tá certo? Então olha só, a trajetória D só pode ser a trajetória do próton, porque o deuteron, na verdade, o que é um deuteron? O deuteron é o núcleo do átomo de deutério, que é um isótopo do hidrogênio. Em resumo, é um hidrogênio que possui nêutron, tá certo? Então você tem aqui, olha, um deuteron que é uma partícula duplamente mais pesada que o próton, aproximadamente, tá? Porque o nêutron tem uma massa um pouquinho maior do que a massa do próton. Mas para efeitos aqui de análise qualitativa, é o dobro da massa do próton, portanto o raio de curvatura para os nêutrons é o dobro do raio de curvatura para os prótons, tá certo? Então tá aí, identificamos a trajetória de cada partícula, ok? Vamos lá? Exercício número 2. Exercício número 2. Sabe-se que as linhas de indução magnética terrestre são representadas aproximadamente como na figura a seguir. Partículas positivamente carregadas dos raios cósmicos aproximam-se da Terra com velocidade muito altas, vindos do espaço em todas as direções. Considere uma dessas partículas aproximando-se da Terra na direção do seu centro ao longo do caminho C. Veja a trajetória, ou melhor, veja a figura, né? N é o polo norte magnético, S é o polo sul magnético, e ele coloca a seguinte situação. Pode-se afirmar que essa partícula, ao entrar no campo magnético da Terra, letra A de almôndegas, será defletida para baixo no plano do vídeo. Já sei, letra B de batata frita. Será defletido perpendicularmente ao vídeo, afastando-se do observador. Já sei, letra C de chocolate. Não será defletida pelo campo. Letra D de doce de abóbora. Será defletida para cima no plano do vídeo. Ou a letra E de espinafre será defletida perpendicularmente ao vídeo, aproximando-se do observador. Está aí a figura do nosso enunciado. Vamos lá? Observe a situação. A partícula, ela segue essa trajetória aqui, olha, entrando numa direção quase que paralela ao equador terrestre, não é isso? Olha só. Tá certo? Então, olha, existe uma direção entre a velocidade da partícula e aqui nesse ponto, o vetor indução magnética. Essa direção é perpendicular, os dois são perpendiculares entre si. Então, tem força magnética atuando nessa partícula, desde que ela tenha carga elétrica? Com certeza. E qual é o sinal da carga dessa partícula? Olha só o que ele colocou aqui no enunciado. Positivamente carregada. Então vamos lá. Regra da mão. Não, direita. Muito bem. Vocês são ótimos. Então vamos lá. Regra da mão direita. Bom, observe que os 4 dedos estão apontando na mesma direção e, claro, no mesmo sentido do vetor indução magnética, nessa posição. E o polegar, olha só, apontando no mesmo sentido da velocidade, mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Partícula positiva, você vai dar o tapa com a palma interna da mão ou com a palma externa da mão? Palma interna. Muito bem. Estou dizendo, vocês são ótimos. Então tá aí, olha. Essa partícula ela vai sofrer a ação de uma força que faz com que ela saia do plano do vídeo. É como se ela quisesse ir para a sua direção. Tá certo? Então, qual a alternativa correta? Letra? Muito bem. Letra E. Tá certo? Acompanhe esse vídeo que vem logo a seguir para ilustrar um pouco a respeito do que eu já havia comentado na última aula das auroras boreais e austrais, tá certo?
Observe, procure entender o que está sendo dito. Tá legal? Vamos lá? It is one of nature's most spectacular phenomenon from Earth or from the stars. The European Space Agency has released images of the Aurora Borealis, shot from the International Space Station. The phenomenon occurs when electrically charged electrons and protons in the Earth's magnetic field collide with neutral atoms in the upper atmosphere. Bem, você acompanhou o vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido o que ele falou lá, tá certo? Eu vou cobrar isso na prova! Brincadeira, vamos lá! Escola Naval! Terceiro exercício, o esquema representa uma região onde existem dois campos uniformes, um elétrico de módulo, o vetor de intensidade, aí, módulo, não é isso? 10 ao quadrado newtons por coulomb, e um magnético de indução B, vetor B, de intensidade ou módulo, tá? 10 elevado a menos 4 Tesla. Um elétron é abandonado em repouso no ponto P. Calcule o raio da trajetória circular que descreverá o elétron na região de campo magnético. Considere para o elétron o quociente entre o módulo de sua carga e sua massa, razão carga-massa, 2 vezes 10 elevado a 11 coulombs por quilograma. Então tá aí, olha só, a ilustração do enunciado da questão. Tá certo? Vamos lá? Resolução. Então tá aí, olha só, eu tenho um elétron que foi colocado na posição P, e esse elétron partindo do repouso, ele colocou isso lá no enunciado, tá certo? Esse dado você tem que ficar esperto, tá? Ele vai ser muito valioso aí para a resolução da questão. Ela parte do repouso e aí ela vai sendo acelerado ao longo do campo elétrico. A minha primeira pergunta, esse elétron, ele acelera na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico ou no sentido oposto? Vamos lá? Então a primeira parte se remete simplesmente à trajetória do elétron no campo elétrico, tá certo? Pela segunda lei de Newton, se a única força que atua no elétron é exatamente a força elétrica, e claro, em se tratando de um campo elétrico uniforme, a força elétrica ela é constante, então eu posso muito bem escrever para a aceleração do elétron, o vetor aceleração do elétron, essa relação, olha, razão entre a carga e a massa do elétron que multiplica o vetor campo elétrico. Você vai me perguntar, o que esse sinal negativo está fazendo aqui? Bom, isso aqui é simplesmente uma relação vetorial, tá? Esse sinal negativo representa exatamente a carga elétrica que é negativa do elétron. Isso mostra claramente que o elétron ele não é acelerado no mesmo sentido do campo. Na verdade, ele será acelerado no sentido oposto. E claro, né, não teria por que ser diferente, porque como é que o elétron vai ser acelerado para a esquerda, partindo do repouso, o deslocamento dele se daria para a esquerda. Então ele nunca vai chegar no campo magnético, não teria como você pensar em raio de curvatura aí para o elétron no campo magnético. Então é de se esperar, claro, que o elétron acelere no sentido oposto ao campo. Como ele tem velocidade inicial nula, então ele começa o seu movimento a partir do ponto P e deve seguir essa trajetória em linha reta. Então o que nós temos para o elétron é um movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Então olha só, eu vou calcular o módulo da aceleração, então o sinal já é irrelevante. Já sei qual é o sentido da aceleração. Então tá aí, olha. Razão, carga-massa, 2 vezes 10 elevado a 11 vezes o módulo do campo elétrico, 10 ao quadrado. Então tá aí a aceleração do elétron, 2 vezes 10 elevado a 13ª metros por segundo ao quadrado, tá certo? Não se espante com essa notação, é a mesma, tá? Só que lá você escreve às vezes por fração, né? Metros por segundo ao quadrado. Aqui eu coloquei o S lá em cima e claro, muda o sinal do expoente, metros vezes segundo elevado a menos 2, sem problema nenhum, tá? Agora, eu preciso saber a velocidade final do elétron quando ele terminar, olha, de percorrer 10 centímetros. E aí? Nós temos, segundo as equações da cinemática para o MR e o V, a velocidade, a função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T.
temos a equação horária do espaço, S igual a S0, mais V0 que multiplica o instante t, mais A vezes o instante t ao quadrado sobre 2, mais essas duas equações, e claro, seria preferível usar a primeira, eu preciso do tempo. Quanto tempo ele percorreu aqui, olha? Bom, aqui o mais indicado não é usar nenhuma dessas duas. Eu poderia pensar na equação da velocidade média, mas também não vai funcionar, eu preciso do tempo, tá? Até possível você usar a velocidade média, ΔS sobre ΔT, e no caso do move, V final mais V inicial sobre 2. Só funciona para o move, mas eu não tenho tempo. Então eu tenho que apelar para a equação Torricelli. Falaram aí, eu escutei, bem baixinho, mas eu escutei, Torricelli. Então vamos usar a equação Torricelli. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Você tem um ΔS, 10 centímetros, só tem que tomar o cuidado para transformar no sistema internacional, porque a aceleração está em metros, tá? Então olha só, eu tenho aceleração, tenho ΔS, vamos substituir, porque a velocidade inicial vale quanto? 0, ele parte do repouso. Então vamos lá, substituindo então, eu encontrei que a velocidade final ao quadrado é igual a 4 vezes 10 elevado à 12ª potência. Eu tenho que extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2, tá? Não vou preocupar com o sinal, mais ou menos 2. O menos seria, sei lá, uma velocidade no outro sentido. Tá certo? Sem grandes preocupações aí. Então, raiz quadrada de 4, 2. Agora, qual é a raiz quadrada de 10 elevado à 12ª potência? Então, quando você extrai a raiz quadrada de uma potência como essa, no caso, raiz quadrada, o que está lá fora no radical é o 2, tá? E você já sabe que extrair a raiz de um número nada mais é do que um expoente fracionário. Então, esse 10 elevado à 12ª está sendo elevado a um expoente meio. Então, você vai pegar a base, conservar a base 10 e multiplicar os expoentes, 12 vezes meio. Ou seja, vai dividir por 2, tá? Ficou fácil porque o expoente é par. 12 dividido por 2, 6. Então a velocidade desse elétron, quando ele terminar os 10 centímetros de percurso, ele terá uma velocidade de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo. Tá certo? Vamos para a segunda parte. Agora o elétron ele vai adentrar a região de campo magnético. E ele quer saber qual é o raio da curvatura que esse elétron vai executar. Raimundo, me vê um quibe. Vamos lá? Olha só, eu tenho que tomar cuidado porque aqui eu tenho a razão entre massa e carga. E o que ele deu no problema é a razão entre carga e massa. Está invertido. Então, quando você for substituir na famosa equação aí do Raimundo, você tem que colocar o inverso desse número, tá certo? Vamos lá? Por isso que ele aparece aqui embaixo, olha, 2 vezes 10 a 11ª, tá certo? Olha a razão carga-massa está aqui embaixo, porque isso aqui está invertido, tá? Velocidade, 2 vezes 10 a sexta, está aqui a razão, o número que eu preciso entre carga e massa, e aqui o módulo do vetor indução magnética, 10 elevado a menos 4. Então, olha só, resolvendo a equação, eu vou encontrar o raio valendo 10 a menos 1 metro, ou seja, 10 centímetros, tá certo? Ok? Para onde que o elétron vai? Qual a trajetória desse elétron? Ele não pediu, tá? Você já sabe que a resposta é a letra D. Mas qual a trajetória dele? Você consegue me encontrar aí? Vamos lá? Regra em mão direita. Muito bem, regra da mão direita. Na primeira parte você já sabe que é um MR e um V, então uma trajetória retilínea. Chegou nesse ponto aqui, que o elétron tem velocidade, ele vai ser defletido para cima ou para baixo. Então você vai aplicar a regra da mão direita. Observe que os 4 dedos que você está vendo aqui, bem quase escondido pela mão, não é isso? Ele está apontando para dentro do vídeo, porque o campo de indução magnética ele está entrando no plano do vídeo. Tá certo? Então, por enquanto, os 4 dedos estão na orientação correta. Mas e o polegar da mão direita? Para onde que ele tem que apontar? No sentido da velocidade. Então, essa é a disposição da mão direita. Tá certo? E aí você vai dar o tapa com a palma interna da mão ou com a palma externa da mão? Muito bem, tapa com a palma externa da mão. O elétron então ele vai sofrer uma deflexão para baixo porque é para baixo que se inicia o movimento com a força magnética.
vai fazer o papel de uma força centrípeta, mudando aí a orientação do vetor velocidade, tá certo? Então tá aí a configuração da trajetória desse elétron para esse nosso problema. Uma questão interessante é essa da escola naval, tá? A escola naval é uma ótima escola para quem pretende aí seguir a carreira militar na marinha, tá certo? A Marinha possui um navio de pesquisa muito avançado, tá? Se não me engano é Vital de Oliveira o nome do navio. Muito avançado. Então quem quiser seguir a carreira na Marinha, vai aí uma dica, uma ótima sugestão, tá certo? Sem, claro, desmerecer as demais forças que também são excelentes escolas que vale a pena também prestar esse tipo de concurso. A AFA, a AMAN ou até mesmo os institutos de engenharia, ITM, tá? Eu recomendo, tá certo? Exercício de número 4. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica de intensidade 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro. Olha a pegadinha, centímetro, gente. Fique esperto para as unidades, tá? E o comprimento também, olha lá, 5 centímetros. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de letra A de arroz à grega, letra B de brócolis, já sei, letra C de churrasco, letra D de doce de leite ou letra E de espaguete à bolonhesa. Vamos lá? Resolução. Então tá aí a figura do enunciado, tá certo? Bom, eu não vou cair na pegadinha dele não, ele colocou aqui centímetros, mas eu vou transformar tudo para o sistema internacional, tá certo? Então vamos lá? Bom, gente, olha só, para observar aí o sentido e a direção da força magnética na corrente, né, no condutor, regra da mão direita, tá certo? A disposição da mão está totalmente correta, porque os 4 dedos estão apontando para dentro do plano da figura, porque o campo está entrando no plano do vídeo, no plano da figura, e o polegar no mesmo sentido da corrente. Então está tudo correto e, claro, em se tratando de corrente elétrica, você sempre vai dar o tapa com a palma interna da mão, tá certo? Então já sei que todo esse condutor aqui, olha, que se encontra nesse campo magnético, ele vai experimentar uma força magnética da sua direita para a sua esquerda, perpendicular à direção do próprio condutor, tá certo? Bom, essa barra, ela vai partir do repouso, embora ele não tenha colocado exatamente, mas ela estava na posição de equilíbrio. Lembre-se que ele colocou isso. Então ela vai partir do repouso, tá certo? E vai se deslocar no movimento com aceleração, mas a aceleração não é constante. Porque se ela se encontra nesse equilíbrio aqui, isso significa que não tem deslocamento na mola, ou seja, não tem deformação na mola, então a mola não exerce força nenhuma nesse condutor, tá certo? E aí a força magnética vai ser responsável por iniciar o movimento desse condutor acelerado, mas a aceleração não é constante. Por quê? Porque a força magnética, ela é constante. Bil, seno de θ, o ângulo 90 graus, portanto o seno de 91. A corrente é sempre a mesma, de acordo com o texto, se não me engano, 6 amperes, não é isso? O comprimento é o mesmo, o campo é o mesmo, então a força magnética, ela é constante. Quem não é constante é a força elástica, porque à medida que a mola vai se alongando, vai aumentando a deformação, aumenta também a intensidade da força. Por isso que aqui não é um movimento uniformemente variado, tá certo? Bem inteligente até o enunciado da questão, o elaborador da questão, que colocou velocidade média, tá? Muito bacana isso. Vamos lá? Em 6 milissegundos, com uma velocidade de 5 metros por segundo, o deslocamento desse condutor será de 30 vezes 10 a menos 3 metros. Se você quiser, 30 milímetros, mas eu vou manter Sistema Internacional de Unidades. Tá certo? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece com essa barra? Vamos lá? Então, ela se desloca
O desejável é o que ela chega aqui, olha, na posição C da catraca e faça essa catraca girar, correto? Mas aí, qual é a minha pergunta? Essa barra vai chegar na posição C com velocidade 0, hein? Mas preste atenção se você respondeu com velocidade 0. Se ela chegar aqui com velocidade 0, eu não posso afirmar que força magnética e força elástica estejam se equilibrando. Por quê? Porque em algum ponto entre o C e o O movimento passou a ser retardado. Isso significa, então, que a força elástica suplanta a força magnética, oferecendo para a barra uma aceleração contrária ao deslocamento. Por isso que ela teria que chegar aqui com velocidade nula. Aí o movimento seria retardado, tá certo? E aí você não pode garantir. Embora, se você pensou assim e equilibrou as forças, você ia achar o resultado. Mas o correto seria você imaginar que ela vai chegar nesse ponto C não com velocidade 0. Ela ainda pode se deslocar um pouquinho mais para a esquerda até parar. E aí depois da catraca, depois desse ponto C, ela pode até iniciar o movimento retardado. Em algum ponto aqui, olha, mais à esquerda do C, ela vai parar, inverter o sentido de movimento e voltar à posição. Então, olha só, qual é o desejável? Que exatamente no ponto C, força magnética para a esquerda e força elástica para a direita se equilibrem. Então, no ponto C, a aceleração tem que ser 0. A força resultante vai ser 0. E aí, claro, em algum ponto à esquerda, ela começa a ter aí uma aceleração no sentido oposto, fazendo com que o movimento seja retardado. Então, no ponto C, eu posso afirmar que força magnética e força elástica se equilibram, mas por causa dessa situação, em que a força resultante é 0, tá certo? Então, fique esperto para isso, tá? Uma questão bem legal essa do Enem, embora ele não tenha solicitado esse tipo de raciocínio explicitamente, diretamente, tá? Mas vamos lá, força magnética, bio seno de θ, força elástica, K vezes X. E quem é o X lá no ponto C? Eu espero que seja o próprio ΔS percorrido pelo nosso fio, tá certo? Muito inteligente porque ele colocou velocidade média. Isso não significa que ele não vá continuar o movimento, tá certo? Vamos lá, vamos substituir os dados? Então eu tenho corrente 6 amperes, o comprimento do fio 5 centímetros, por isso que eu escrevi aqui 5 vezes 10 a menos 2, a constante elástica K, tá certo? Que está em centímetros, só que eu acho que eu esqueci aqui de fazer a correção, mas o resultado está correto, tá? Se não me engano, eu teria que simplificar esse 5 com 10 a menos 2, que teria que aparecer aqui, tá certo? Com outro, mas tudo bem. O resultado está correto, ok? Na verdade não, né? Newtons por centímetro. Está correto o resultado, mas eu esqueci aqui de colocar por centímetro, então teria que ter colocado aqui um 10 ao quadrado em cima, tá? Teria que ter um 100 aqui em cima. Mas tudo bem, o resultado, a alternativa correta, letra A de almôndegas, tá certo? Faça a questão de novo, tá? Tenha esse tipo de raciocínio na sua cabeça, ok? Exercício de número 5. Peter Barlow, nascido em 1776, falecido em 1862, cientista e engenheiro inglês, foi um dos pioneiros a inventar um motor de corrente contínua esquematizado na figura. O circuito elétrico fecha-se no encontro da ponta de um raio da roda com o mercúrio. Devido ao campo magnético produzido pelo ímã de polos C e D, a roda gira, mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio. Assim, vê-se a roda girando no sentido... E aí, qual a letra? Letra A, hein? Não é de arroz, não. Chega de comida, tá me dando fome. Horário, se C for polo norte, a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio. Letra B, anti-horário, se C for polo sul e a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio. Letra C, horário, se C for polo norte, a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Letra D, anti-horário, se C for polo norte e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Ou letra E, horário, se C for polo sul e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Tá aí a figura do nosso enunciado.
Bom, bacana isso daqui, tá certo? Faraday também, ele conseguiu construir um motor semelhante a esse utilizando mercúrio, tá? Mas não se tratava aqui de uma roda raiada, se você quiser usar esse termo, tá certo? Mas, claro, essa aqui funciona muito bem. Como é que funciona esse esquema? Então aqui você tem uma fonte de corrente elétrica. O que não foi colocado de forma clara é o sentido da corrente. Qual o sentido da corrente? Está subindo, está descendo. Mercúrio é um metal líquido, tá? Portanto, condutor. Bom, vamos lá. Se essa corrente passa aqui pela roda, quando ela chega nesse contato aqui central, ela vai descer pelo raio porque ela tem contato com o mercúrio. Então você está fechando o circuito, tá certo? Então o circuito está fechado sempre quando você tem um raio em contato com o mercúrio. Agora, você tem um campo magnético aqui, olha, fornecido pelo ímã em forma de barra. A questão é, qual o sentido das linhas de indução? De C para D ou de D para C? Também não está indicado. Então nós temos que analisar item por item, tá certo? Então vamos lá, vamos imaginar então que o ponto C, aquele polo C ali do ímã, seja o polo norte. Sendo ele polo norte, as linhas estão saindo dele. Se as linhas saem do polo do C, perdão, que é o polo norte, elas estão chegando no polo D, que é o polo sul. Então, olha só, a disposição dos 4 Ds da sua mão direita teriam que entrar aí no plano do vídeo, tá certo? Agora eu só não sei se o polegar aponta do mercúrio para cima ou de cima para o mercúrio. Vamos continuar lendo? Então ele está dizendo que a corrente flui do raio para o mercúrio. Então é como se a corrente estivesse descendo. Então eu tenho campo magnético, corrente descendo. Eu tenho que dar o tapa com a palma interna da mão. Isso significa que essa roda raiada, ela tem que girar no sentido anti-horário. Então está errado a letra A, pode descartar. Letra B, ele afirma que é anti-horário se o polo C for o polo sul, então as linhas estão chegando nele. Então os 4 dedos da sua mão direita, eles estão apontando para você, tá certo? De D para C. Agora eu só não sei se o polegar vai subir ou se o polegar vai descer. Vamos ver? A corrente flui do raio para o mercúrio. Então ele está dizendo assim, olha, a corrente está descendo do raio para o mercúrio. Você vai dar o tapa com a palma interna da mão. Então a força magnética está fazendo essa roda girar no sentido horário. Pode jogar fora também a letra B, tá certo? Letra C, horário. Se o ponto C, se o polo C for norte. Então, novamente, as linhas apontando de C para D, tá? A corrente flui no contato do mercúrio para o raio. Então, a corrente está subindo. Você tem o C, polo norte, então indo para o D, que é polo sul, e a corrente subindo. Então, você vai dar o tapa com a palma interna da mão, fazendo então essa roda girar no sentido horário. Então a alternativa correta é a letra C, de churrasco, tá certo? Então você pode até analisar os outros itens, ok? E você vai encontrar então que de fato a letra C de churrasco está correta. Vamos lá? Olha só, a questão aí da SpaceX, 2014. Em uma espira condutora triangular equilátera, rígida e homogênea, com lado medindo 18 centímetros e massa de 4 gramas, olha só o grama aí, fica esperto, circula uma corrente elétrica aí de 6 amperes, no sentido anti-horário. A espira está presa ao teto por 2 cordas isolantes ideais e de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto fique em equilíbrio num plano vertical. Na mesma região, existe um campo magnético uniforme de intensidade igual a 0,05 Tesla, que atravessa perpendicularmente o plano da espira, conforme indicado no desenho abaixo. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração em cada corda é D, e ele forneceu aí cosseno e o seno de 60 graus. Tá aí a figura fora de escala, bacana, que a SpaceX sempre coloca em suas provas, tá certo? Vamos lá, gente, vamos resolver? Bacana essa questão, viu? Bem legal. E olha, só assusta, tá? A SpaceX de vez em quando ela coloca umas questões bacanas que você consegue aí resolver rapidamente com uma simples percepção. Então vamos lá, resolução. Ótima escola também para quem pretende aí fazer o concurso para as Forças Armadas, tá certo?
Vamos lá, gente. Tá aí a figura. Ele coloca sempre ilustrativo, fora de escala, e ele afirma que é um triângulo equilátero, uma espira equilátera, tá certo? Até porque todos os ângulos internos são idênticos, 60 graus. Você já sabe que é um triângulo equilátero. Então todos os lados o mesmo tamanho. Olha só, 18 centímetros, 18 centímetros, 18 centímetros. Tá certo? O que significa isso? Vamos lá? Significa que a força magnética que vai atuar em cada lado da nossa espira vai ter a mesma intensidade. É o mesmo campo, é a mesma corrente, 6 amperes, não é que ele colocou? O mesmo comprimento, 18 centímetros, você pode transformar para metros, e o seno de θ, que é o ângulo entre o campo magnético que está entrando no plano do seu vídeo e a direção da corrente, tá? Olha só, vamos ver esse lado aqui, olha, esse primeiro lado aqui da direita. Regra da mão direita, não é isso? Então olha só, os 4 dedos estão entrando no plano do vídeo, mas e o polegar está correto? Não, polegar no mesmo sentido da corrente, então é essa a disposição da mão direita. Tapa com a palma interna da mão, perfeito, vocês são ótimos, tá? Então tá aí, olha, esse é o sentido da força, perpendicular a esse lado aqui, apontando, olha, nessa diagonal para cima, não é isso? Eu vou desenhar aqui do lado, tá? Não estranhe, vou desenhar aqui do lado, tá aí a força magnética, tá certo? O que eu falei mesmo para vocês? Que essa força ela é perpendicular a esse lado, não é isso? Guarda essa informação. Lá em cima, e aí? Ah, o polegar está errado, o polegar tem que ficar no mesmo sentido da corrente, então a sua mão tem que ter essa disposição. Tapa com a palma interna da mão. Então a força, nesse caso, para quem está observando, na vertical para baixo, não é isso? Bacana! Então vamos lá, vamos desenhar aqui do lado? Ué, mas eu já desenhei junto? Já vocês vão ver exatamente a percepção que a gente tem que ter dessa questão. Eu não falei que esse vetor aqui, olha, de força desse lado, ele não é perpendicular ao fio aqui? Não é? Nessa diagonal aqui? Não falei que é perpendicular? Esse outro também é perpendicular. Sempre, tá, gente? É a direção da força, perpendicular ao comprimento do condutor. O que significa isso? Significa que esse primeiro vetor que eu desenhei aqui, olha, forma um ângulo de 60 graus com esse outro vetor na vertical para baixo. São perpendiculares, tá? Então vai formar 60 graus. Se você quiser desenhar os triângulos aqui, você vai verificar certinho. Se você desenhar aqui a vertical, aí você tem metade, 30 graus. Você pegar a perpendicular aqui é 90 graus. O ângulo que ele vai fazer aqui, olha, 60 graus. E o outro lado? Bom, o polegar no mesmo sentido da corrente, não é isso? Então, tem que colocar a sua mão com essa disposição, tapa com a palma interna da mão, tá aí o vetor força nesse lado, vamos desenhar aqui o que formou um polígono fechado. Ué, mas por que é fechado? Porque também esse vetor aqui, olha, forma um ângulo de 60 graus com a vertical. Todos os vetores aqui, eles possuem o mesmo tamanho, formando um ângulo de 60 graus. Se eu quiser fazer a força resultante magnética, porque eu teria que achar uma força resultante magnética, tá certo? Para achar as trações aqui, olha, nas cordas isolantes, eu já vou achar um vetor nulo. Não formou um polígono fechado? Força magnética resultante, zero. Tá certo? Tá vendo aí a sacada? Muito legal essa questão da SpaceX, viu? Muito bacana, bem inteligente, tá? E só assusta. Agora, as duas trações para cima só tem que equilibrar com o peso da espira para baixo, tá certo? MG. Substituindo então, olha só, 2 vezes a tração para cima vai ser igual 4 gramas, eu coloquei já aqui 4 vezes 10 a menos 3, transformando para quilogramas. Gravidade local 10, então tração 2 vezes 10 a menos 2 newtons em cada corda, tá certo? Claro, uma coisa que eu acho que também poderia ter acrescentado no enunciado da questão é afirmar aqui, olha, que essa espira está perfeitamente, mas ele colocou, tá? Está na vertical. Tudo bem, bacana. A alternativa correta, letra B de brócolis. Exercício de número 7, uma outra questão da SpaceX 2015. A figura abaixo representa um fio condutor homogêneo rígido de comprimento L e massa M que está em um local onde a aceleração da gravidade tem intensidade G. O fio é sustentado por 2 molas ideais, iguais, isolantes e cada uma de constante elástica K. O fio condutor está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade
B, perpendicular ao plano da página e saindo dela, que age sobre o condutor, mas não sobre as molas. Então só sobre o condutor, tá certo? Uma corrente elétrica aí passa pelo condutor e após o equilíbrio do sistema, cada mola apresentará uma deformação de... Então tá aí o desenho do enunciado da questão, tá certo? Também uma outra questão bacaninha, bem simples, mas só assusta, tá? Da SPSEX, ok? Vamos lá, vamos resolver? Vamos resolver aqui mesmo, tá certo? Mas você tem que prestar atenção no seguinte. Embora ele não tenha afirmado aqui no enunciado, infelizmente deveria ter enunciado, colocado aqui no enunciado, tá? Talvez uma falha. Eu vou ter que considerar que esse fio está na horizontal, perfeitamente na horizontal, tá certo? Por que isso? Vamos lá, vamos analisar. Nós temos aqui a mão direita. Agora os dedos estão apontando para você. Estão observando aqui os dedos fugindo da página? Ou melhor, fugindo aqui do vídeo, tá certo? Apontando para você. Polegar no mesmo sentido da corrente. Então, olha só, polegar apontando também para a direita, tá certo? Força para baixo, então eu tenho força magnética para baixo, também peso para baixo e tenho duas forças elásticas para cima, olha só. Como a barra aqui, o condutor, tem que ficar em equilíbrio, o que você vai ter que colocar? Força elástica para cima, somadas, claro, então duas forças elásticas para cima igual a força magnética mais o peso para baixo. Lembre-se que eu falei que você tem que considerar que essa barra está na horizontal, perfeitamente na horizontal, para garantir que as duas forças elásticas sejam iguais em módulo, tá certo? Então aí talvez uma falha do enunciado, tá? Ele não colocou que é centro de massa aqui, então fica uma coisa meio estranha. Mas vamos lá, resolvendo então, só assusta a questão, mas uma questãozinha bacana. Vamos resolver então, força elástica é Kx, então você tem 2kx, passei o 2k dividindo, força magnética 1000 seno de θ, mas você já viu que o vetor indução magnética é perpendicular ao comprimento do condutor, porque ele sai do plano do vídeo, o condutor está na direção horizontal aqui, não é isso? Paralela ao vídeo, então seno de 91, então 1000 simplesmente, mais o peso da barra mg, a alternativa correta então, letra D de doce de abóbora, porque doce de leite engorda muito, tá certo? Bem gente, ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima!